vibrantes para Deus. E aí o Espírito Santo ata o fogo. E de repente começa com uma pequena chama e isso vai crescendo. Isso começa a abranger muitas pessoas. E todos os avivamentos, eu não vou falar de avivamento, mas acho que até faz parte. Mesmo muitos avivamentos, aliás, todos os avivamentos que aconteceram, tiveram problemas com a carne de muitas pessoas. Porque muitas pessoas são reticentes. Quando você começa a buscar o avivamento, há reticência. Sim, eu sabia disso, eu sei disso, e nós sabemos disso. Mas não importa. O Espírito Santo vai encontrar corações onde ele poderá atear o fogo. E em nome de Jesus, que ele possa atear o fogo. Quando veio João Batista, diz a palavra que ele veio diante de Jesus para preparar um povo de coração bem disposto. Então ele encontrou muitos que estavam com o coração dispostos. Prostitutas, cobradores de impostos, e até centuriões romanos e soldados romanos, que foram lá perguntar a João o que eles deviam fazer. Pessoas que realmente se dispuseram, e Deus fez. Amém? Então são esses os corações que o Espírito Santo busca, e que ele possa encontrar o teu coração disposto em nome de Jesus. Aleluia, porque ele virá. O avivamento virá. E eu vou te dizer, os milagres já estão acontecendo. É que a gente às vezes não nota. Sabe o Pedro? Quem conhece o Pedro? Alguns conhecem o Pedro. Eu acho que só ele conhece o Pedro. Ele conhece o Pedro, o presbítero conhece. Quem mais conhece o Pedro? Nós conhecemos o Pedro. Tanto o Pedro da Bíblia, como o Pedro aqui, membro. E ele estava com um problema no nervo ciático, acho que ele nem ia levantar a mão. Aí eu perguntei quem está com algum problema, dor, enfermidade. Ele acabou levantando a mão, falou, estou com inflamação no nervo ciático, não consigo nem andar direito. Tá bom, vamos orar. Pá. No dia seguinte, ele costuma correr, ele não estava correndo há muito tempo, mesmo caminhando, fazendo exercício há muito tempo, e ele foi correr, correu 6 quilômetros. Poxa, não estou sentindo nada. Obrigado. Não, agradeço a Deus, ele me escreveu. Então, isso são alguns indícios. Eu não estou falando que é o indício, chegou o avivamento. Não chegou. Mas ele está já dando sinais. Amém, amados? Então, cabe a você começar a buscar. Busca nas madrugadas. Isso é um mover que está acontecendo em muitos lugares no mundo. De pessoas que estão se levantando nas madrugadas para buscar a face de Deus. Provérbios 8:17. Aqueles que me buscam de madrugada me encontrarão. Há um segredo, é uma chave. Começa a buscar de madrugada e você vai ver as coisas que vão começar a acontecer na sua vida. Mas não desista, vai vir lutinhas. Ou lutonas, não sei. Vão vir algumas coisas para impedir você. Olha o Pedro aí. Pedro, e aí? Correu 6 quilômetros? 14. Ainda bem que você veio aí, senão muitos não iam crer aqui. Mas glória a Jesus, hein? 14, esse homem tem um fôlego de gato, não, um fôlego de leão, fôlego de, sei lá, de gato. De ovelha? É de ovelha. Impressionante. Glória a Deus. Mas glorifique a Deus, viu, Pedro? Agradeça ao Senhor. Porque Deus vai começar a fazer muitos milagres, sinais, prodígios, maravilhas, porque Ele quer fazer. Ele tem o prazer de fazer isso, porque o poder dele é demonstrativo. Ele quer demonstrar força. Ele quer demonstrar o poder dele para que muitos creiam, muitos se convertam, muitos se alinhem com Ele e vamos caminhar. Amém, amados? Eu vibro com isso, porque é a glória de Deus. Amém? Então é o seguinte, o tema é esse. Viver pelo céu. Lindo esse tema. Mas tem um cajado com uma pontinha de chicote. Mas glória a Deus, aleluia, porque eu creio que, amado, você precisa abrir o seu coração, não tem jeito. Nós precisamos viver pelo céu, não pela terra.
E eu quero começar dando um testemunho. Eu não sei, muitas coisas acontecem comigo sempre quando estou em alguns caixas da vida. Ou supermercado, ou caixa de banco, sei lá. Sempre acontecem os moveres. Porque eu não sei ficar calado. E glória a Deus. Amém? Nós temos que abrir a boca e falar do céu. A gente fala muito da terra. Tem que falar do céu. Caminhando aqui, falando do céu. E de repente eu fui passar no caixa, eu já estava elétrico no Espírito Santo. Olha, assim diz o Senhor. Deus está removendo essa dor, esse cativeiro. Para a caixa. E Jesus te ama muito. E aí já começou a aproximar uma outra. Vou te explicar o que significa isso. E eu disse assim, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, lhe dando nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, vamos caminhar pensando nas coisas que são do alto, não nas que são da terra. E a mulher do lado chegou, yes, in Jesus' name. Falou até em inglês. Jesus' name. E eu virei para ela e falou, olha, aquela bênção chega no sábado. E começou a se aproximar outra. Ia virar um culto tremendo ali. Ia vir o gerente, ia vir todo mundo. E Deus ia se manifestar gloriosamente. E vinha vindo uma mulher e Deus mostrou que ela estava passando um grande problema, até de depressão. E aí eu falei para outra, crente, né? Porque da maneira como ela falou. Olha, vai dizer para aquela mulher que Deus quer libertá-la. Mas aí eu já fui saindo. Porque eu tinha que fazer algumas coisas. Que coisa da terra. Santo de Israel. Mas eu fiquei muito arrependido. Vou dizer para vocês, sem medo de não falar. Eu estou falando mesmo. Eu fiquei muito arrependido de não ter continuado. Porque ia acontecer um culto ali, gente. E aquela irmãzinha falou assim, olha, eu fui num culto no interior. Não sei se ela mora lá, sei lá. Um culto no interior e o que Deus me falou é o mesmo que você está falando. Eu falei, lógico, o Espírito é o mesmo. Parece que o senhor estava lá. Não, não estava, mas estava o Espírito Santo. E ele me entregou aqui. E ele fez uma fofoca tremenda, santa, justamente para te edificar. Amados. E eu entendi uma coisa, todos os lugares que Jesus ia, mesmo o apóstolo Paulo e outros, todos os lugares que ele ia, ele começava a falar com 2, 3 pessoas. E a unção, como ele estava falando das coisas do céu, a unção começava a vir. E hoje, quando eu estava falando, eu senti a presença de Deus, amado. Muito forte. Falei, Deus é hoje. E aí eu fui embora. Puxa minha orelha. Porque eu poderia ter continuado sem problema nenhum. As coisas do céu que eu estava falando. E aí Jesus começava a falar das coisas do céu, de repente as pessoas começavam a se agregar naquele momento, começavam a vir, apareciam. Sim, por que apareciam? Por causa da unção. Vou falar para você de novo, diga unção. Unção. Exatamente por causa da unção. A unção começa a se propagar porque não é uma coisa explicável naturalmente. Eu não consigo te explicar terrenalmente ou racionalmente falando, não dá. É coisa do céu. A unção, ela se propaga e vai tocando na vida das pessoas e vem trazendo as pessoas. Como estava acontecendo lá hoje. Eu creio, se continuasse, ia ter que fechar o mercado naquela hora e a glória de Deus ia invadir aquele lugar, amado. Porque era Deus purinho que estava se manifestando. E eu entendo que é essa ousadia que Deus quer nos dar. Porque o avivamento chegando, amado, não vai ter muralha para você que possa te impedir de você falar, abrir a tua boca e começar a falar das coisas do céu. Mas esse que é o problema. Cabe a nós uma grande responsabilidade. Um altíssimo teor de responsabilidade. Por não falarmos e vivermos muitas vezes pelas coisas do céu. Se você for contar as horas do teu dia e os teus momentos do seu dia, você vai ver que você falou mais da terra do que do céu, Santo de Israel, e sendo crente. Estou puxando sua orelha já. É uma verdade como nós falamos das coisas daqui.
que vão ficar aqui e vão virar fumaça. Porque vai passar, Jesus vai passar, isso vai passar. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E eu quero que você abra lá em João. Por que cabe a nós uma tremenda responsabilidade? Antes de ir em João, deixa eu te falar um negócio. Por que cabe a nós uma altíssima responsabilidade? Pelo seguinte, Jesus, quando ele chegou em Jerusalém, ele falou de uma parábola. Os lavradores da vinha. Um homem comprou uma vinha, adquiriu, proprietário de uma vinha, diz lá na parábola, que está lá em Mateus 21, a partir do versículo 33 a 43. E aí aconteceu o seguinte, ele começou a contar a parábola e disse, olha, ele a circundou com um muro, construiu um lagar, edificou uma torre, e começou a vir de vez em quando para buscar os frutos. E ele mandou os servos dele buscar frutos com os lavradores. E quando os servos chegaram, eles mataram uns, apedrejaram outros, espancaram outros, e não teve fruto. Aí ele mandou em maior número os servos. Aí eles foram também a mesma coisa, expulsaram, espancaram, apedrejaram, mataram e não levaram frutos. Aí ele disse assim, agora eu vou mandar o meu filho, talvez o respeitem. E ele pega os frutos que ele tem que pegar. Aí foi o filho, ele estava dizendo a respeito dele mesmo, Jesus. E ele foi lá, veio para o povo dele, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, porque primeiro ele teria que pregar para Israel, não para os gentios. Apesar que no meio do caminho, muitos gentios foram salvos por ele, porque entenderam quem ele era. E aí, eles falaram assim, os lavradores, olha o filho, vamos matá-lo e ficar com a herança. E levaram ele para fora da vinha e o mataram. E aí ele pergunta aos fariseus, o que fará o proprietário da vinha? Vai matar, vai destruir. Pois é, vai fazer isso mesmo. E vai dar a um outro povo que lhe dê frutos. Que povo é esse? Para quem que foi a vinha? A vinha veio para nós. O reino, a vinha é o reino de Deus. Porque Jesus fala lá no final, no versículo 43, ele dará o reino de Deus a um povo que lhe dê frutos. Então a vinha, o reino, foi tirado de Israel, não de todos os israelitas, porque quem começou a pregar foram os judeus. Por isso que Jesus disse, a salvação vem dos judeus. Porque a primeira igreja era composta só de judeus. Mas aqueles que rejeitaram, aqueles que negaram e não deram frutos, ainda mataram o filho, Deus pegou o reino e deu para nós. E aí? Eu te pergunto, amados, você pelo menos tem orado para Deus te incendiar? Eu não posso mentir, eu tenho orado todos os dias para Deus me incendiar, para Deus me inflamar, para Deus me empurrar mesmo para falar do reino, para implantar o reino, seja onde for. E nessa oração eu vou pedindo para que Deus também te ateie fogo. Para que Deus realmente encontre um coração desejoso, um coração quebrantado, para Ele usar você. Para você parar de viver só pelas coisas da terra, com as razões da terra. Meu Deus, tem muita gente que não aprendeu ainda. Infelizmente. Amado, Ele vai vir buscar os frutos. Mas, apóstolo, o que significa dar os frutos da vinha, do reino de Deus? Significa o seguinte, não é só você fazer o apelo e levar pessoas a Jesus. Não é isso. Isso é de menos. Você pode sair aí e pedir para um monte de pessoas aceitar Jesus. Você vai conseguir. Mas não é isso. Fruto não é isso. Fruto, você de fato conduzir a Cristo e gerar aquela pessoa para um novo nascimento, gerá-la de fato em Cristo Jesus, que nem Paulo fez. Há muitos lugares que ele foi levantar a igreja, como por exemplo em Gálatas, que Paulo fez, gerou aquelas pessoas
mesmo para Cristo, mas ele foi embora. E aí ele soube que eles tinham se desviado, voltado para o legalismo. E Paulo escreveu uma carta gemendo. E ele disse assim: filhinhos, de novo eu tenho que gemer em dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, de novo, ele estava fazendo um papel que ele já tinha feito. Então, isso é dar frutos para Deus. Gerar uma pessoa completa para Deus. Gerá-la em Cristo Jesus. Amados, isso é um papel que cabe a nós, porque o reino veio na nossa mão. Então, quanto mais você estiver incendiado pelo poder de Deus, mais você vai falar das coisas dos céus. E você falando das coisas dos céus, muita gente vai ser liberta, muita gente vai ser transformada e vai se tornar um fruto, aleluia. Porque às vezes uma palavra, a pessoa vai ser tão atingida por aquela palavra que vai começar a queimar dentro dela. Eu tenho certeza que começou a queimar dentro do coração daquelas pessoas. E eu vou voltar lá, e eu quero falar com elas de novo. E aí eu não vou perder tempo, eu vou fazer um culto lá dentro. Mas apóstolo, é um dia de trabalho, e daí? Eu estou falando das coisas do céu. Eu já fechei um restaurante uma vez lá em Campos de Jordão. Falou, fecha aí, que agora vai ter um culto. A pessoa fechou. Por quê? Porque estava cheio da unção de Deus, amados. E você está com a autoridade de Deus, então a pessoa vai te obedecer. Porque é uma ordenança de Deus, e Deus ordenou a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependam. Entenda que quando você sai, lógico, direcionado pelo Espírito Santo, Deus vai te mostrar, vai dar discernimento, Deus vai mostrar a vida das pessoas, Deus vai te dar revelação profética, é diferente. Então você vai ordenar, e muitas pessoas vão se converter. Porque já foi ordenado no espírito das pessoas. Yes. Abram aqui em João capítulo 3, um texto muito conhecido, de 6 a 13. Amém, amados? Aleluia, você está afim? Diga, eu estou afim, hein? Diga, eu estou afim. Eu estou afim de ser diferente. Diga, eu estou afim de ser diferente. Tem uma mulher que não está dormindo, Deus acabou de me falar agora. Que não está dormindo. E que Deus está curando dessa pressão, dessa depressão talvez. Essa ameaça de depressão. Não está dormindo. Depois eu vou perguntar quem é. Espera um pouquinho só. João capítulo 3, a partir do versículo 13, que é a conversa que Jesus está tendo com aquele homem chamado Nicodemos, que era um religioso, um dos sacerdotes principais de Israel. Ele fala dos principais judeus, que começou a conversar com Jesus, foi procurar Jesus durante a noite. Mas vamos aqui a partir do versículo 6, que já está num trecho interessante para eu te dizer. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí? Sabe o que ele está dizendo? O que é nascido do Espírito é lá do céu. O que é nascido da carne é aqui da terra. Não vai compreender as coisas que são dos céus. Como Nicodemos começou a não compreender o que Jesus queria dizer para ele. Não te maravilhes se eu te disser, necessário vos é nascer de novo. Tem muita gente que nasce de novo e toda hora tem que voltar lá para o pré-primário. Para o prézinho, talvez. Prézinho, né? Hoje é prézinho. No meu tempo era pré-primário. Não é, José Luiz? Hoje é prézinho. Jardim da infância. Ok, mas vamos lá. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê o vento. Você vê o vento? Mas você vê a ação do vento. Você vê o vento derrubar árvores. Você vê o vento balançar as folhas, quase arrancar as folhas. Você vê o vento derrubar telhados. Você vê o vento levar pessoas quando vem aqueles vendavais ou furacões. Você vê uma ação poderosa do vento, como o vento tem força. Ele está dizendo, aquele que é nascido do Espírito,
O homem natural não entende o caminho daquele que é nascido do Espírito, porque faz coisas que o homem natural não compreende. Mas há uma ação poderosa, sobrenatural, com aquele que é nascido do Espírito. Ele fala coisas que muitos não entendem, ele profetiza, ele fala em línguas, ele vai em lugares que muita gente não entende porque ele foi em determinados lugares. Há uma ação que o homem racional não compreende. Ele ama, ele se coloca no lugar das pessoas. Amados, quem aqui vive assim, se colocando no lugar das pessoas? Porque é aí que se manifesta o amor de Deus. Amados, nós pensamos demais em nós mesmos. Eu assisti um filme, cadê o Will? Eu assisti junto com ele. Vem cá, Will, senta aqui, vamos ver esse filme. E ele obedeceu, foi lá e sentou. Lógico, até eu ia. E aí, era um filme chamado, todos precisam ver esse filme, Luz Divina. Um homem que se tornou ateu porque um filhinho de 9 anos morreu de câncer, ele ficou revoltado, ele já era meio destrambelhado, ele ficou mais revoltado ainda. E ficou revoltado com Deus. E falou que Deus não existe. E falava que Deus não tem nada a ver, e papapá, e ele dava palestra. E um dos livros que ele escreveu foi Abortando Deus. Eu não sei se aconteceu, parece que é verídico isso. E ele começa o filme, ele dando uma palestra sobre o livro dele, Abortando Deus. E meteu o pau em Deus, mesmo. Uma pessoa que estava lá, que tinha anunciado lá para o eleitor, ficou revoltada também com as palavras dele. Um homem crente. E aí ele tinha se divorciado. E a mulher crente, os 2 meninos que ele ainda tinha, ele tinha 3 filhos, um morreu, ficou com os 2 filhos, a mulher crente, eram fervorosos. E aí o que acontece? Eu não vou contar tudo, porque senão você vai me apedrejar. E eu não vou contar tudo mesmo, aí você assista. E ele teve um acidente. E a partir daí ele começa a ter experiência. Porque tinha gente que orava por ele. A mulher orava, aí Deus faz uma obra, mas faz uma obra, assista, que você vai chorar muito. O Will estava soluçando lá. Não é, Will? Estava soluçando. Nessas horas que a gente vê como nós falhamos em muitas coisas. Como nós somos carnais em muitas coisas. Mas não vai ser contigo e nem comigo, porque Deus está tirando fogo na sua vida, amados. Não seja tímido, mas crente. Deus não te deu espírito de timidez, mas de fé, amor e fortaleza. Ele já te deu, só que isso precisa ser ativado na sua vida. E aqui, vamos continuar. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? Jesus respondeu, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Isso mexeu comigo. E testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Perceba uma coisa, Jesus falou no plural. Como? Os discípulos não sabiam. Os discípulos não falavam as coisas dos céus. Eles nem tinham se convertido, amados. Os discípulos foram se converter depois que Jesus ressuscitou. Começou a conversão deles. Eles não eram convertidos. Então, quem poderia falar junto com Jesus as coisas dos céus? É o que ele está dizendo aqui. Nós falamos o que sabemos e o que vimos. Ele estava com quem? Sorry. Não, Jesus estava com quem? Se lembra que ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele falou em nome da Trindade. Porque o Espírito Santo estava com ele. Nós falamos o que sabemos. Eu estou falando, eu sou lá do céu. Eu falo o que eu vi lá. Eu falo o que eu conheço de lá, não daqui. Uau! Amados, quando você conversa com alguém, saiba que você está em Cristo, mas também tem o Espírito Santo. Então você pode falar, nós falamos, nós vimos. Porque você tem o Espírito do céu em você. É no plural, não é só você que está ali. Deus está usando você, mas você está junto com outra pessoa. Por isso que fala assim, é maior aquele que está
em mim do que aquele que está no mundo. Oh, glória a Deus, aleluia. Então, por isso que nós costumamos falar, quem está com Deus está com a maioria. Porque tem anjos para todo lado, há uma glória se manifestando. Mas se você só fala das coisas da terra, como esta glória vai se manifestar, santo Deus? Sabe que você pode arrasar quarteirões onde você estiver, pelo poder de Deus. Porque ninguém te segura, por isso que foi dito a Josué, ninguém te suportará todos os dias da sua vida. Eu declaro para ti agora, não perca mais tempo. Porque não há tempo para muita coisa. Se tiver que casar, casa ontem. Viu, Didi? Casa ontem. Se tiver que casar. Eu estou falando sério, não vai dar tempo para muita coisa. E glória a Deus, hein? Porque eu não quero ficar aqui. Paulo tinha loucura pelo céu. Eu quero estar com Cristo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero logo estar com Ele. Ele diz lá também, lá em 1 Coríntios capítulo 2 Coríntios capítulo 5, que ele também gostaria de logo estar com ele. Porque ele tinha paixão pelo céu, quando ele abria a boca, a glória de Deus se manifestava, amados. E é isso que te edifica, quanto mais você pensar no céu e falar das coisas do céu. Mas pastor, você é habitolado. Não, não sou, eu faço as coisas da terra também, eu estou na terra. Mas na terra, que nós precisamos manifestar o reino, manifestar a glória de Deus. Amém, queridos? Nós precisamos ofertar mesmo. Por quê? Quanta gente está passando apuros porque não oferta, não dizima, e entra numa luta lascada, amados. Eu estou falando sem medo de errar, porque é isso mesmo. Você viu o apóstolo Rony Chaves falar? É uma armadilha, trampa del diabo, esse negócio das pessoas, por causa da crise, não dizimar e não ofertar. É mentira, ele fica falando para as pessoas. E ele te coloca na primeira pessoa, como se você estivesse falando para você mesmo. Eu não vou dizimar, não vou falar. Eu não creio nisso. Como não creio? Não creio em Cristo? Ainda bem que essa palavra é para aqueles que não vieram. Ainda bem que você está aqui, você sabe o que eu estou falando, glória a Deus, e esse assunto não tem nada a ver com você. Glória a Deus, aleluia, olha que tremendo, nós falamos o que sabemos e testificamos do que vimos. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Meu Deus, que é lindo, Jesus é lindo, amor. Nós precisamos aprender com Ele. Olha que tremendo isso. Quem é que sabia? Ninguém, só Jesus e o Espírito Santo que estava nele. Então era plural. Que tremendo! Se vos falei das coisas terrestres e não cresce, porque Jesus usou exemplos da terra para tentar explicar para ele as coisas dos céus. Ele falou do vento. Falou da água. Porque ele falou da água é a palavra. Se ele falasse, tem que nascer da palavra e do Espírito, o Nicodemos ia ficar mais doido ainda. É água é a palavra que te lava, que te purifica. Por isso que ele teve que falar nesses termos. E aí ele diz assim, agora sim, você vai parar e pensar, refletir, ir para casa e dormir pensando nisso. Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem que está no céu. Explica isso para mim. Explica. Pelo Espírito Santo eu te explico. Em nome de Jesus. Tudo bem. Você estava aqui na terra, antes de conhecer a Cristo. Porque você vivia em função da terra. Dos prazeres daqui. De tudo que desejava a sua alma, a sua carne. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos. Com soberba da vida, você andava por isso. Soberba da vida, soberbo, orgulhoso, jactancioso e por aí vai. Legalista. Então, e você também, tudo que você queria, teus olhos almejavam, a concupiscência dos olhos, você desejava. A carne desejava. A nossa vida era assim, vivendo só em função do mundo, das coisas daqui da terra. Sim ou não? Sim. Fala sim. É isso mesmo, eu também vivia nessa. Aí, de repente, eu tive uma trombada com Cristo. E comecei a me apaixonar pelo céu. Eu já contei aqui, não vou falar de novo, que eu queria ver Jesus mesmo embriagado lá. Tomando uma garrafa de uísque. Eu quero ver Jesus. Tudo bem, já passou. Eu me converti mesmo. Aí, seguinte, Deus sabia que eu desejava mesmo.
que era coisa do meu coração, e que eu queria, e ele começou a trabalhar na minha vida, eu tive um encontrão com ele. E a partir dali eu comecei a ser transformado e nasci de novo, nasci pelo Espírito e pela água, a palavra de Deus. E aí o que aconteceu? Eu nasci lá no alto, nascer de novo é nascer lá em cima. Alô? Nascer de novo é nascer lá em cima, não aqui, porque aqui você já tinha nascido pela tua mãe. Carne, linhagem carnal. Jesus citou a linhagem carnal dele um dia lá. Então aqui você nasceu, aqui na terra, pela ventre da mãe. Linhagem carnal. Mas quando teve encontro com Cristo e começou a ser lavado pela palavra, começou a entrar naquele processo de novo nascimento, você nasceu lá em cima. Entenda as coisas espirituais que eu estou te dizendo. E quando você nasceu lá em cima, Deus te enviou aqui. Assim como enviou Jesus. Deus te enviou e desceu aqui na terra para manifestar o reino de Deus. Para manifestar a glória lá do alto, não a daqui da terra, para falar das coisas dos céus, porque aí você começou a adquirir conhecimento lá de cima, não daqui de baixo. Oh Deus Santo, então você precisa falar das coisas lá do alto e ser apaixonado por essas coisas. Aleluia! É isso que ele disse. Quer dizer, com relação a nós, é isso que eu estou te explicando. Com relação a Jesus, ele foi desde o começo. Nasceu de uma linhagem carnal, mas foi enviado lá do alto. Cristo foi enviado dentro de um corpo que não nasceu em pecado. Tem essa diferença. Amém, queridos? Você precisa ser um incendiário no Espírito Santo. Porque é isso que faz a diferença aqui na terra. Amar como ele nos amou, de fato, como ele disse, o novo mandamento, aleluia. Mas olha aqui o que Paulo disse ao nosso respeito, que fomos enxertados na unção, na oliveira, a unção de Cristo, é? Amém? Então abra no livro de Romanos, capítulo 11, de 11 a 22. Estou tentando dizer que você hoje não é mais a mesma pessoa. Que você é uma outra pessoa. Amém? Você é outra pessoa. Subentende-se que você é outra pessoa. Digo, pois, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua queda veio a salvação aos gentios para os incitar ao ciúme. Pela queda dos judeus, a salvação veio para nós. Veja o que Deus fez e veja o que tem nas tuas mãos. Aleluia. Glória a Deus. Tá bom. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Que plenitude? A plenitude de Cristo na sua vida. Isso é verdadeira riqueza. Convosco falo, gentios, enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Não é que Paulo só pregava para os gentios, ele pregava para os judeus, para grego também. E para os gentios. Amém? Ok. Para ver se de alguma maneira posso incitar ao ciúme os da minha carne, os da minha linhagem carnal, judeus. Ele não falou espíritos, da minha carne. E salvar alguns deles. Porque Paulo queria salvar alguns judeus também. Porque ele os amava também. Amém? Pois se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Porque espiritualmente eles estavam mortos. E Paulo queria que eles vivessem dentre os mortos e fossem resgatados de lá. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Se alguns dos ramos foram quebrados, alguns judeus, os fariseus, etc., e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado no lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. Olha a importância deles, amados. A igreja começou com os judeus. Até o ano 50 ou 70, a igreja era só composta de judeus. E nós fomos pegos... Fomos alcançados porque rejeitaram Jesus. Então o evangelho, a vinha veio para nós. O reino veio para nós. E nós fomos enxertados, nós éramos zambujeiros.
Porque estávamos alheios à promessa. A promessa não era para nós a princípio, mas como foi rejeitado lá, veio para nós, e nós como zambujeiros, o galho que não vale nada, não tinha promessa nenhuma, éramos alheios a essa promessa, eu já falei. Deus pegou e nos colocou, nos enxertou na oliveira. A oliveira é a unção. A unção verdadeira. Amém? Glória a Deus. Versículo 20. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não te ensoberbeças, mas teme. Se Deus tratou do povo lá, quebrou os ramos lá, você acha que não vai quebrar nós? É isso que eu queria dizer para vocês, para nós não perdermos mais tempo com aquilo que temos, com o tesouro que nós temos, amados. Porque eles não conhecem o que nós conhecemos hoje. Não conhecem as coisas dos céus. Eles conhecem as coisas da terra. Eles vivem pelas coisas da terra. Eles esperam uma Jerusalém terrena, restaurada, toda deles, com o templo lá dentro. Eles sonham com isso. Eles querem construir o terceiro templo, porque é tudo para eles. Então, são coisas materiais. Eles estão fixados nisso. E esperando o Messias glorioso assim, da terra, glorioso na carne. Cheio de glamour, é esse Messias, e é esse que vai aparecer lá mesmo, cheio de glamour daqui da terra. E eles vão aceitar como Messias. Se eu vim em nome do meu Pai, vós não me aceitais, virá outro no seu próprio nome, a este recebereis. Ele já tinha profetizado sobre isso lá em João 5. Amém, amados? Então aqui é o seguinte, nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos perder tempo. Eu não estou te pondo medo. O que eu estou te falando para você ser apaixonado mesmo por aquilo que foi lhe dado. Um alto preço foi lhe dado. E aqui vai. Pois se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não te poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo. Mas para contigo, aliás, a bondade de Deus, se permaneceres na sua bondade, do outro modo, também tu serás cortado. Não, ninguém vai ser cortado aqui, em nome de Jesus. Porque, amados, eu não quero ficar sem isso. Eu não quero ficar sem a unção de Deus, sem essa seiva da oliveira. Eu não quero ficar sem a revelação de Deus na minha vida. Eu não quero ficar sem esse amor de Deus na minha vida. Eu não quero ficar sem o poder de Deus na minha vida. Eu não quero ficar sem poder pregar o evangelho, sem poder falar das revelações de Deus, sem poder orar pelos enfermos, sem poder pregar a palavra para eles e convertê-los ao Senhor. Eu não posso perder isso. E você também não. Amados, porque nesse tempo é um tempo tenebroso mesmo na terra. Mas é um tempo que mais Deus vai levantar o seu povo. Os ungidos. Deus não vai levantar, não vai atear fogo em quem não tem óleo. Porque as lamparinas naquele tempo, elas eram movidas ao óleo, ao azeite. Era azeite, não tinha querosene, azeite. Eu não quero ficar sem azeite. Eu creio que você também não quer ficar sem azeite. Deus está tirando fogo nesse azeite aí na sua vida. Lá macharianda. Ó, você precisa converter uma pessoa, uma mulher, que através dessa mulher vão vir outras pessoas. Deus está pondo responsabilidade nas tuas mãos e diz que você tem poder profético na sua vida, para poder dizer a ela coisas que talvez ninguém saiba, mas o Espírito Santo vai revelar a ti. Deus está pondo em ordem alguns da sua casa, porque Ele está com pressa. E Ele está endireitando as veredas aí, tá? Sobre algumas coisas do passado, que precisam estar na cruz de Cristo. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Nós não vamos ser cortados, mas nós precisamos ter esse temor. E abraçar o que nos foi dado, amados, porque vale mais do que qualquer ouro da terra.
Um quatrilhão de ouro, de quilo de ouro, não vale como vale o que você tem. O céu está na tua vida. É uma questão de ativar. Às vezes, você fica enferrujado, porque não vai ouvir a palavra, não vem na igreja, não está congregando, não está participando da ceia, não está orando, não está buscando as coisas de Deus, você fica enferrujado. E nós precisamos disso, para termos esse fogo em nós. Você lembra quando eu ministrei o que diz lá em Levíticos capítulo 6, 12 e 13, que a chama não pode se apagar. Aquela chama lá tinha que ter turnos sacerdotais para colocar lenha. 24 horas tinha alguém lá que precisava colocar lenha, porque Deus falou, deu uma ordem, o fogo do altar não pode se apagar. E hoje nós somos o altar de Deus, que precisa ser alimentado com a nossa busca, com a nossa adoração, com o nosso louvor, com a nossa oração, aleluia, com a nossa paixão pelas coisas de Deus. Isso é lenha para o fogo do altar. Aleluia, amados. Agora, eu vou te provar que a gente não pode ficar falando aqui. Vou te provar, eu gosto de provar. Abre em Filipenses capítulo 3, você vai ver, ele fala lá no final. A nossa pátria é lá de cima. Efésios 3, de 17 a 20. Filipenses 3, de 17 a 20. Filipenses, que é depois de Efésios mesmo. Amém? Glória a Jesus. É tremendo isso. Olha o que ele diz. Olha. Irmãos, sede meus imitadores. Eu vou começar a falar logo, a hora que estiver no ponto, eu vou falar, sede meus imitadores aí. Sai pregando. Sai pulverizando o inferno e libertando as pessoas de lá. Glória a Jesus. E observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Muito embora Paulo tenha pregado para eles. O seu fim é a perdição, o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrestres. Vai chegar um tempo, talvez daqui uns 4, 5 meses, porque uma vez por mês, nós estamos, começou esse mês, no sítio desse homem aqui. Desculpa falar, não estou querendo expor. E o sítio dele, o condomínio onde está o sítio dele, chama-se Porta do Sol. E Deus me deu o logo do Portal 70, a Porta do Sol, sem me atinar com isso. Me deu o logo, a Porta do Sol em Jerusalém, por onde Jesus vai entrar, que ela está fechada. Até que ele vem e entre, aí vai implodir. Amém? E Deus me deu isso, depois que eu vi, nossa, nós vamos fazer abertura lá no sítio José Luiz, lá na Porta do Sol. Você quer isso, quer mais cristocidência do que isso? Então, uma vez por mês à tarde, nós estamos nos encontrando lá para falar das coisas dos céus, para falar a respeito da vinda de Cristo, para falar das nossas experiências, para compartilharmos o que temos vivido diante de Deus. Eu quero chamar vocês para isso, para vocês se agregarem a isso, amados. Por isso que Paulo fala lá em Efésios 3, Efésios 5, desculpa. Falai das coisas que são do alto. Aí ele fala assim, falai entre vós com hinos, cânticos espirituais, salmodiando ao Senhor no coração. Nós estamos praticando isso, nós estamos falando isso. Amados, o meu esforço, a minha luta para que nós realmente sejamos conduzidos a isto. Pratiquemos isso, porque a tua vida aqui na terra é aí que vai ficar fácil. Aí muitos vão deixar de reclamar, de murmurar. Por que muitos murmuram? Porque estão vivendo só em função daqui, não do reino de Deus que foi dado na tua mão. E aí você sofre, acaba não dando certo muitas coisas daqui, porque Deus não pode fazer por você. Agora, quando você está apaixonado e busca o reino, mesmo Deus cuida das coisas daqui, e os teus negócios, o teu trabalho, começa a ficar fácil. Olha, é assim que Deus faz.
Oh, meu Deus! Dê um aplauso a Jesus. É assim que Deus faz. Tem testemunhos aqui da própria irmã Etalita e outros. Falou, eu comecei a cuidar, buscar Deus, e de repente as portas começaram a se abrir. Porque senão as coisas daqui elas ficam emperradas, ficam difíceis. Por quê? Você não está cuidando da vinha. Cuida da vinha que você vai ver. Aí Deus falou, agora eu vou cuidar das coisas da terra para ele. Por quê? Nós dominamos sobre esta terra, sobre este mundo, desde que você esteja com a cabeça lá em cima. Amém, amados? E aí ele diz no versículo 20, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Que vai, ele fala que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Por isso que Paulo tinha desespero para estar com ele. Desespero. Aleluia. Amados, olha, que tremendo isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Olha, o povo de Israel sempre teve desejo pela pátria, que era Jerusalém. Eles sempre falavam de Jerusalém. Eles tinham desespero por Jerusalém. Eles louvavam só em Jerusalém. Eles oravam só em Jerusalém. Eles ofertavam só em Jerusalém. Eles oravam, buscavam só em Jerusalém. E quando eles estavam fora de Jerusalém, ou por exílio, ou porque tinha sido destruído lá o templo, ou tinha entrado algum exército lá, eles tinham que ficar fora de Jerusalém, eles só falavam de Jerusalém, porque era a pátria deles. Vamos falar da nossa pátria, olha o que Paulo está falando aqui. Quando eles estavam na Babilônia, abra no Salmo 137, de 1 a 6, você vai ver o que eu estou falando aqui, é verdade. Salmo 137, eles estavam exilados na Babilônia. E eles pediam para eles tocarem, olha, toquem alguma música, os babilônicos, toquem algumas músicas aí de Sião, lá da sua terra. E o que eles falaram? Eita Deus Todo-Poderoso. Ah, meu Deus. Por isso nós temos que aprender com muitas coisas aqui, queridos. Junto aos rios da Babilônia, eles estavam exilados, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas árvores, aquelas árvores cujos galhos batiam no rio. Eles penduravam as harpas ali porque não tocavam mais. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os que nos atormentavam, que os alegrássemos, dizendo, cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra de sua destreza. Uau! Apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti e não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Jerusalém celestial, a minha maior alegria. Os céus, a glória de Deus, a glória lá do alto, a minha maior alegria. Como eu te amo, Jerusalém celestial. Como eu te amo, Senhor. Como quero estar contigo, como quero andar contigo, como quero falar do teu amor, porque eu amo a ti. Eu amo as coisas celestiais e eu quero viver por elas, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Dá para falar até amanhã. Ou até Jesus voltar. Dá para que está vindo um monte de coisa na minha cabeça aqui. Tem muitas coisas que nos tiram debaixo da mão de Deus. Não é Deus que tira a mão. A mão dele continua no mesmo lugar. Pai das luzes.
Da onde vem a boa dádiva do dom perfeito, em quem não há sombra de mudança e nem variação, Tiago 1,17. Mas é o seguinte, tem coisas que faz com que nós nos retiramos da mão dele. Por exemplo, ansiedade. Ansiedade. Ansiedade é como se você estivesse falando, tira a mão daí, Deus. Não, eu quero sair debaixo da sua mão. Eu quero fazer por mim mesmo. Ansiedade. E da ansiedade vem muitas doenças. Nós sabemos, já preguei muitas vezes sobre isso. Outra coisa, falta de humildade no coração. Também, isso é uma coisa terrível. Porque sempre vem aquele negócio do velho homem em nós. E nós voltamos para lá, e temos que voltar lá, que eu falei aqui, para o prezinho. Porque voltamos às ações do velho homem. E rebatemos e brigamos, a carne grita, e você... Daqui a pouco está na carne o velho homem. E aí? Como é que faz? Qual é o testemunho que nós vamos dar? Quais os frutos que nós vamos gerar para Deus? Se toda hora nós estamos agindo por nós mesmos, e Deus que é impossibilitado de agir. Por isso que Jesus foi o maior exemplo, não é? Aprendei de mim, lá, Mateus 11, 29, que sou manso e humilde de coração. O próprio Deus na terra, manso e humilde de coração. O orgulho é uma coisa terrível, amados. O orgulho, como é nojento esse negócio. Como é nojento. E por isso que diz assim, bom, eu ia encerrar, mas espera um pouquinho. Por isso que diz assim, lá em 1 Coríntios, 1 Pedro, aliás, capítulo 5, versículo 6 em diante, até o 8, talvez. 1 de Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Olha o que diz. Olha o que ele diz, é interessante, né? Que uma coisa puxa a outra. Bom, no versículo 4, vai, a partir do 4. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Sabe o que é marcessível? Que não murcha. Não murcha. Tudo aqui murcha. A coroa de glória não murcha. Semelhante, porque é uma unção. Quando fala em coroa, quando fala em glória, quando fala em incorruptibilidade, em imortalidade, é unção que já está em você. Para o momento certo ser ativado e você ser glorificado e receber a incorruptibilidade. É tremendo isso, amém, amados? Semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos e cingivos todos de humildade, todos, não são jovens, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4,6 também fala, ele dá uma graça maior aos humildes. Ai, meu Deus. Como tem gente que é seu sabe tudo, meu Deus. Não trabalha com eles. Mas veja bem, humilhai-vos, aí ele fala assim, humilhai-vos, portanto, aqui fala da mão de Deus, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, porque Deus, ele não vê a hora de te exaltar. Como te exaltar? Te manifestar ao mundo, te manifestar às pessoas. Você pregar um pouquinho de velhice em você, tudo bem, até que, porque é a palavra que faz, né? Mas você pregar no fogo do Espírito Santo, porque Deus está te exaltando pelo poder dele, é diferente, amados. É muito diferente. Você vê um efeito muito maior quando é assim. Você vê de fato pessoas sendo impactadas. Aleluia! E aí ele diz, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Nós é que muitas vezes não queremos que Deus cuide. Porque aqui te provo, está sendo provado aqui que ele quer cuidar das coisas que você precisa aqui. Mas às vezes você se exalta. Eu vou fazer. E Deus, tá bom. Fazer o quê? Amém? Vamos encerrar? 2 Coríntios 5,17, eu sempre falo isso. Mas isso é importante. Se, condicional, se alguém está em Cristo, nova, me ajude aí.
Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, horrorosas, horrendas, nosso humanismo, orgulho, vaidade, soberba e todas essas coisas aí nojentas, passaram. E eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Tudo se fez do céu. Pelo céu em nós. Agora não posso ficar voltando lá. É horrível. Não posso. E o diabo, que fica se andando, que nem lá no versículo 8, lá de 1 Pedro 5, vai falar isso. Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, não ao redor, mas um pouquinho para lá, anda ao derredor, buscando alguém para que possa tragar. Porque ele fica na espreita, observando quem é que se sente atingido por uma coisa, ele vai lá e oprime. Opressão é do diabo, tá? Se ninguém sabia, fica sabendo. Amém? Então, por isso que ele fala, olha, sede sóbrios, vigilantes. E antes ele fala, humilhai-vos, fica aí quietinho, porque quem quer te exaltar é Deus. Amado, não volta mais para o velho, tá? Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Amém, aleluia. Eu prego mesmo, tá? Eu prego. Porque eu estou cheio eu tenho isso no meu coração. A boca fala do que está cheio o coração. E eu quero me alimentar disso, me nutrir disso, ser edificado nisso, prosperar nisso, avançar nisso. Alamassuri canta, alamaxé. Ter o fogo do Espírito nos meus lábios. Eu quero declarar uma palavra profética. Se lembra o que o apóstolo Rony Chaves declarou? Eu declaro sobre a tua vida. Que você prospera a partir desse prisma, em nome de Jesus. A partir das coisas lá do alto, você vai prosperar, lamassuriano, porque você vai ter o desespero para ofertar, para dizimar, para buscar a face de Deus. Aleluia, não seja omisso nisso. Não seja. Pai, encandeça o coração dos meus irmãos, do povo que aqui está, Senhor. Pai, empurra-os para essa sede, empurra-os para essa fome, empurra-os, Senhor, para essa busca, para este desespero, Pai, porque senão nós corremos o risco de ficar fora de Ti, fora dos Teus propósitos, mas nós não queremos ser quebrados, nós já estamos enxertados na oliveira na unção, e nós precisamos dessa seiva, precisamos dessa unção, precisamos deste poder, Papai, quebranta os corações, Espírito Santo. Vem, papai. Há muito mais fogo preparado para ti. O Senhor tateando mais fogo na tua vida. Lamassuriano, o Senhor vai te dar palavras proféticas. Assim, de repente, para que você diga para pessoas até da vizinhança, recantar a manabrafa, se prepara para um novo testemunho. Recantar a mastoriondo robrofaço. Te preparem. Porque você vai falar uma coisa, de repente ali vai estar uma direção de Deus para algo relacionado ao reino. Deus tem preparado muitas coisas grandes. Porque eu sei que teu coração tem sede. Teu coração é reino. Teu coração é reino.